Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no Zoom. Hoje, como eu comentei, vai ser um esquema um pouquinho diferente. Caso você ainda não conheça, não saiba quem sou o Dr. Cláudio Amorim, sou pneumologista pediátrico na cidade de Londrina, sou professor universitário, preceptor da PUC e já atuo há algum tempo na parte da pneumologia pediátrica e pronto-socorro há pelo menos 15 anos. E a ideia de a gente fazer essas conversas aqui é trazer os temas principais, temas frequentes que a gente vai enfrentando no dia a dia, com a ideia da gente esclarecer dúvidas. Aqui no Zoom a gente vai ter essa possibilidade de conversar de uma forma mais aberta e vocês vão ter uma oportunidade de conversar mais, até inclusive pelo microfone. Eu acho que isso dá uma proximidade muito maior. E a ideia é que hoje a gente falar sobre complicações respiratórias no paciente com anemia falciforme, que tem várias características interessantes. Mas, antes de eu pegar e realmente começar a falar aqui sobre o tema, eu quero fazer um combinado aqui com vocês. Como a gente está dentro da plataforma do Zoom, a gente consegue, como eu comentei, abrir o microfone, levantar a mão, escrever no chat, então fica uma forma mais fácil de se comunicar. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer um comentário, é só vocês virem aqui embaixo, vocês vão ver que tem um íconezinho de um coração que é reagir. Então coloca ali para você pegar e levantar a mão, que daí a gente consegue saber quem de vocês quer falar, eu interrompo e a gente só combina que quando for falar, abre a câmera, abre o microfone e manda bala. Eu acho que isso fica mais interativo e a gente consegue fazer a discussão ganhar uma força maior. Beleza, galera? Hein, fala aí pra mim de onde que vocês são. Tem alguns colegas que eu já sei, eu já conheço, mas escreve aqui no chat qual que é a cidade de vocês. Como eu comentei, eu sou aqui da cidade de Londrina, no Paraná. E pelo que eu sempre percebo, sempre a gente tem pessoas de vários lugares aí do país. Com alguma frequência a gente tem também pessoas vindo aí de outros lugares também, de outros países também, que é bem interessante, né? A gente vê como que a gente consegue abranger a nossa comunicação de uma forma assertiva quando a gente quer fazer isso de forma adequada, né? A Alda de Piracicaba. Sim, Alda, muito bom, viu? Fiquei legal lá com a tua iniciativa de fazer a aula. Isso é um diferencial para quem for aprender, viu? Parabéns de verdade. Jerusa de Campos, Rio de Janeiro, Tatiana de Salvador. Aí, ó, só por aqui a gente já tem duas regiões diferentes, três, né? Contando o caminho aqui. Bacana. Então vamos lá, então, galera. Ó, então, é o seguinte: quando a gente vai pensar em trabalhar aqui com o paciente que tenha a doença, paciente que tem a doença anemia falciforme, a gente tem uma série de complicações, né, que a gente pode apresentar, e a gente tem que ter claro que essas complicações, elas são justamente características desse paciente que tem uma, uma doença crônica que, quando a gente não consegue controlar ela de forma adequada, ela pode fazer complicações muitas vezes fatais até para esse paciente. Vocês aí já atenderam pacientes com anemia falciforme pronto-socorro? Vocês já tiveram essa oportunidade de se deparar com esses pacientes na emergência? Porque muitas vezes a gente lida com eles, né, ali dentro do próprio consultório, às vezes no manejo, mas no pronto-socorro já tiveram essa oportunidade já de pegar paciente com anemia falciforme? A Carla falou que sim. É um dos pacientes que eu assumo para vocês que eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande com eles. Né? É um paciente que às vezes eles podem ter uma evolução rápida e desfavorável se a gente não se atentar e se antecipar a eles, né? A Alda diz que pega na UTI apenas, e quando chega na UTI, chega muitas vezes quadro grave, né, Alda? Então vamos lá. Quando a gente vai pensar aqui, então, ó, nas complicações respiratórias do paciente com anemia falciforme, a gente tem que entender que elas são várias, né? A gente tem várias categorias. E quando a gente pega essas categorias para estudar, a gente poderia ficar pelo menos umas 2 horas em cada uma delas. Mas aqui não é o objetivo, eu quero pensar os pontos principais, né? Jerusa muitas vezes, o mais comum aqui são as crises álgicas, exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente vai pensar nas complicações respiratórias, a primeira complicação e a mais temida é a síndrome torácica aguda.
síndrome torácica aguda, que a gente sabe que ela tem uma série de etiologias, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Outra complicação respiratória, mas aqui nesse caso eu até poderia falar para vocês que na realidade ela é muito mais uma comorbidade associada no paciente, que é a asma. Quando a gente faz uma comparação na população de um modo geral e compara com a anemia falciforme, na anemia falciforme a gente tem uma prevalência maior de asma do que na população. Então fica essa observação aí para você, porque é um ponto importante também da gente lembrar. Uma outra complicação respiratória que esse paciente pode fazer, e essa daqui, inclusive, é um preditor de gravidade, de pior desfecho, principalmente para quem está dentro de UTI, que é a hipertensão pulmonar. E essa hipertensão pulmonar, muitas vezes, vem secundária a outras duas complicações, que é o tromboembolismo. Esse tromboembolismo, ele pode ser venoso, ele pode ser também arterial, e também pode ser aqui por causa de apneia obstrutiva do sono, que aqui eu vou abreviar como SALS. Essas patologias todas, em especial aqui, ó, o tromboembolismo pulmonar e a apneia obstrutiva do sono, elas podem ter uma relação bastante grande com a hipertensão pulmonar. O tromboembolismo, quando você tem microtrombos indo para a periferia pulmonar no decorrer do tempo, isso vai fazer um aumento dessa pressão pela dificuldade, pelo aumento de pós-carga que o coração vai ter. Consequentemente, esse paciente vai começando a fazer uma miocardiopatia dilatada, que é bastante comum também nesse grupo, e consequentemente você vai fazendo com que ele tenha uma menor reserva funcional. Aí essa menor reserva funcional, ela faz com que esse paciente acabe tendo uma facilidade de afundar muito mais rápido do que se ele não tivesse essa miocardiopatia dilatada. Pois bem, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela também tem essa característica, né? Porque a apneia obstrutiva do sono, ela basicamente ela vai fazer duas coisas. Em qualquer paciente, não apenas no paciente com anemia falciforme, mas ele basicamente faz o seguinte, ele pode fazer uma hipóxia e ele pode fazer também aqui um aumento de tônus adrenérgico. O que acontece aqui? Quando você tem um paciente fazendo uma hipóxia noturna, você vai fazer com que ele acabe fazendo uma vasoconstrição sistêmica e pulmonar. Então, em um paciente, por exemplo, já tem hipertensão pulmonar, ele fazer uma vasoconstrição, você aumenta o risco dele fazer uma crise de hipoxemia aguda em decorrência da hipertensão pulmonar. E o tônus adrenérgico, ele também vai fazer com que você tenha aqui também o aumento da carga cardíaca, o aumento também desse paciente fazer um consumo dessa reserva funcional que muitas vezes já é baixa. Então as coisas elas vão todas ali, ó, se retroalimentando. Agora, quando eu pego essas complicações todas aqui, ó, respiratórias, as principais, eu quero pegar e comentar com vocês principalmente sobre essa daqui, ó, que é a síndrome torácica aguda. E a síndrome torácica aguda, ela, poxa vida, se a gente não intervir no momento certo, da forma adequada e na intensidade necessária, esse paciente ele acaba evoluindo com desfechos muito ruins. Eu já tive paciente com síndrome torácica aguda que chegou desidratado para a gente no PS e acabou, né, até a gente conseguir restaurar essa volemia toda do paciente, a paciente acabou fazendo um episódio de AVC. Acabou fazendo um AVC, acabou ficando com sequela depois no ambulatório, a gente conseguiu fazer o segmento dela, justamente porque não foi reconhecida a síndrome torácica, e a síndrome torácica não teve o manejo adequado, e a desidratação desse paciente acabou favorecendo o episódio de tromboembolismo, que a gente sabe que não vai fazer apenas tromboembolia, né, a isquemia pulmonar, mas pode fazer também em outras localidades, como, por exemplo, o sistema nervoso central. E quando a gente pensa aqui, ó, então, na síndrome torácica aguda, que é aqui que eu quero, então, focar um pouquinho mais a minha energia, então, a síndrome torácica aguda, a gente sabe que a síndrome torácica aguda ela tem uma definição que é super importante. Vocês lembram qual que é a definição de síndrome torácica aguda? Quero comentar, manda aqui, ó, no chat, porque é o que eu sempre digo, né? Apesar que às vezes pode parecer óbvio alguns conceitos, a gente sempre tem que rememorar esses conceitos de forma que eles sejam
conscientes e automáticos, porque é isso que faz a gente realmente ser assertivo na nossa postura. Então, quando a gente vai entender a síndrome torácica aguda, a gente vai ter a somatória de dois critérios. O primeiro critério é quando você tem uma nova imagem, entenda aqui, uma nova imagem, uma nova opacidade na radiografia de tórax, no raio-x, mais um segundo ponto, que é o paciente com febre fazendo sintomas respiratórios. E aqui nos sintomas respiratórios, a gente tem que abrir mais uma vez um leque de sintomas. Porque esses leques de sintomas aqui, algumas vezes eles podem passar desapercebidos, principalmente no que diz respeito, aqui, ó, até destacar, no que diz respeito à hipoxemia, o paciente que cai saturação. Então, a gente pode ter aqui o paciente com tosse, a gente pode ter um paciente com dispneia. Uma coisa que acontece com muita frequência no paciente com anemia falciforme é a dor torácica. A dor torácica, ela vem com muita força nesses pacientes. Então fiquem atentos, porque esse paciente fazendo dor torácica, fazendo dor abdominal, coloque as barbas de molho. Esse paciente tem uma chance muito grande de estar evoluindo com uma consolidação extensa e até mesmo com um derrame pleural. Outra coisa que acontece, que eu comentei com vocês, é isso daqui, ó. O paciente fazendo hipóxia. E a hipóxia, ou melhor, deixa eu até corrigir aqui, ó. Hipóxia não. Hipoxemia. Né? São coisas diferentes. Então, hipoxemia. O que é hipoxemia? É quando você tem a queda de saturação. É o que você vê justamente através do oxímetro. A hipóxia já é tecidual. A hipoxemia é circulatório. Então, esse paciente aqui chega em hipoxemia. E o que eu tenho que entender como hipoxemia? Uma saturação menor que 94%. Às vezes, esse paciente aqui, ó, ele chega com queda de saturação, chega desidratado, com queda de estado geral, e aparece uma imagem na radiografia. E eu vou dizer mais. Tem casos que você radiografa o paciente com esse contexto de doenças, de sintomas respiratórios, e às vezes ainda não apareceu a imagem. Mas não é porque não apareceu que não vai aparecer, e muitas vezes aparece muito mais rápido do que a gente supõe. Então, essa daqui é a definição de síndrome torácica aguda que a gente não pode esquecer. Agora, quando a gente vai pensar no que está causando essa síndrome torácica aguda, aí a gente vai abrir um leque maior de possibilidades. A causa mais comum, quando a gente vai pensar aqui, então, em etiologia da síndrome torácica aguda, faz com que a gente faça ali uma diferença de condutas, principalmente na prescrição de antimicrobiano. Então, aqui na etiologia, a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, da pneumonia. A pneumonia é o nosso calcanhar de Aquiles na síndrome torácica aguda. E quando a gente vê aqui a pneumonia, a gente tem que se atentar a alguns agentes etiológicos. Esses agentes etiológicos são basicamente dois. Qual que vocês arriscariam que são esses dois principais agentes etiológicos na pneumonia do paciente com anemia falciforme? Isso daqui, eu falo até que para os residentes, isso aqui é questão de prova de residência. Tá? Isso aqui é questão de prova. Né? Então eu falo, ó, coloca uma estrela aí nisso daí, porque esse ponto aí, em algum momento, você vai se deparar com prova que vocês forem fazer para o R+. Então a gente tem pelo menos dois agentes que são muito importantes. Primeiro desses agentes aqui, ó, exatamente, ó, Nadia, Jerusa, pneumococo. É o Streptococcus pneumoniae, então pneumococo, mas tem mais uma característica que a gente tem que lembrar. Mais uma característica, que é o pneumococo resistente. Esse daqui é o nosso grande medo. Ah, Cláudio, tem pneumococo resistente no Brasil? Tem. Tem e está aumentando. Tanto que muitas vezes a gente acaba tendo que, nos pacientes, já fazer uma cobertura com espectro antimicrobiano maior do que a gente fazia há 10 anos atrás. Isso aí já é outra conversa, mas sim. E esse paciente aqui com anemia falciforme, entendam, paciente com anemia falciforme, ele é um paciente imunossuprimido.
Por que que isso acontece? Esse paciente, conforme ele vai passando o tempo, ele vai tendo a evolução da doença, ele vai fazendo microinfartos no baço. E esse baço ele vai perdendo a sua função. Então ele vai começando a fazer uma asplenia funcional. Consequentemente, esse paciente ele vai tendo um déficit em fazer a fagocitose pelo macrófago. Então, o pneumococo ele vai tendo uma facilidade maior de fazer a festa, e segundo, porque esse paciente aqui, ele acaba usando também penicilinas como prevenção dessas infecções. É muito comum você ver esse paciente usando penicilina VO, esse paciente acabando usando amoxicilina contínua, e isso daqui já vai também fazendo uma seleção. Esse paciente com anemia falciforme, ele tem uma predisposição, devido a essa asplenia funcional, de fazer doenças por germes encapsulados. Então, pneumococo e meningococo. São dois agentes que a gente se acaba sempre lembrando. Mas no que diz respeito à pneumonia, esse paciente aqui também merece a lembrança de um outro aqui, ó. São os germes atípicos. Em especial, o micoplasma. Se vocês não tiveram semana passada na aula sobre pneumonia atípica, recomendo fortemente que vocês vejam, porque lá tem várias dicas em relação à pneumonia atípica que são nossos calcanhares de Aquiles também no dia a dia e que com algumas informações clínicas a gente consegue fazer a diferenciação de condições patológicas importantes. Então esse paciente aqui, ó, que está fazendo síndrome torácica aguda, pensando em etiologia de pneumonia, a gente tem que pensar nesses dois agentes aqui. E quando a gente entende a importância desses dois agentes aqui, a gente começa a entender quais são os antibióticos que a gente vai cobrir esse paciente. Então, eu pergunto para vocês, quais são os antibióticos que a gente vai prescrever de cara para esse paciente aqui? Pelo menos dois. Então, a gente vai fazer a prescrição para esse paciente, pelo menos de ceftriaxona e também de um macrolídeo. E aí o macrolídeo, você vai considerar a azitromicina ou até mesmo a claritromicina. Eu acho que os dois têm seus momentos de indicação. A azitromicina ela tem uma posologia muito melhor, é uma vez ao dia, 5 dias. A claritromicina são 2 vezes ao dia. A éritro, você pode chegar de 8 em 8 até de 6 em 6, então é uma posologia mais confortável de você fazer. Só que a gente tem que lembrar também que você tem desses macrolídeos, alguns são bacteriostáticos e outros que são bactericidas. Isso também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, de modo geral, o que a gente tem que prescrever aqui para esse paciente? Tem que prescrever pelo menos ceftriaxona e azitromicina. A prevalência de germes atípicos na anemia falciforme é maior do que na população, assim como a asma que eu comentei lá também é. E aí a gente tem essa primeira possibilidade. Então, esses dois agentes aqui, né, que a gente tem que cobrir dessa forma. Agora, a síndrome torácica aguda, uma outra etiologia da síndrome torácica aguda, pode ser não infecciosa. E essa não infecciosa acabam sendo, por exemplo, os fenômenos veno-oclusivos. Fenômenos veno-oclusivos. Veno-oclusivos. E esses fenômenos veno-oclusivos, eles acabam levando à isquemia. Lembra lá que a isquemia, ela é uma área de infarto pulmonar. E essa área aqui de infarto pulmonar, na radiografia, ela vai aparecer como uma opacidade. Então, por isso que ela vai cumprir aquela ideia lá, ó, sintomas respiratórios, febre e ou sintomas respiratórios, mais uma nova imagem na radiografia. Tá? Então, a isquemia pode fazer. E o que a gente tem que se atentar aqui nesses fenômenos veno-oclusivos? Principalmente o paciente desidratado. O paciente desidratado, ele vai falcizar mais. Então, no que ele falciza mais, ele impacta mais na circulação periférica. E aí diminui a passagem de sangue, diminui a oxigenação, vai fazer isquemia. Então, aqui é um ponto que a gente tem que lembrar. Primeiro, paciente desidratado. Segundo, paciente com febre, que dependendo, né, na criança que tem uma frequência respiratória maior, tem uma perda insensível de água muito maior, ele acaba desidratando com muita mais facilidade. E vejam,
Quando você vai manejar esse paciente aqui, não é hiperidratar, tira isso da cabeça. Você tem que manter a volemia desse paciente. Não é você fazer uma hiperidratação, tá? Tira isso da cabeça. A hiperidratação, ainda mais em um paciente que já tem uma cardiopatia dilatada, você pode fazer esse paciente ter um edema agudo de pulmão. Então, mantenha a volemia. Não é ficar mandando líquido nesse paciente, ok? Então, esse é um ponto também que a gente tem que lembrar. Outra etiologia que chega muito perto aqui, né? Que seria a embolização gasosa. Gordurosa, perdão. Embolização gordurosa, que também pode fazer síndrome torácica aguda. E outra ainda que pode acontecer seria a própria formação de trombos, né? Esse paciente às vezes passa por um procedimento cirúrgico, esse paciente às vezes também já está começando com uma infecção cutânea, também aumenta a chance dele fazer, tá? Então isso aqui, ó, acaba sendo aí para vocês um resumão do que seriam as complicações respiratórias e a síndrome torácica aguda. Depois eu pego isso daqui, faço um print e deixo lá no grupo do WhatsApp para vocês usarem isso aí. Vai pelo menos ser uma forma visual das principais alterações que a gente tem. E aí eu perguntei para vocês, né, agora há pouco, se vocês já tinham lidado com esses pacientes aqui, fazendo com síndrome torácica aguda ou atendendo em emergência ou na UTI. Alguns colegas comentaram que sim. Desses pacientes aí que chegam com síndrome torácica aguda, qual que costuma ser a etiologia que vocês mais veem dessas aqui? É pneumonia? É trombo? O que vocês costumam ver? Conta aqui para mim, enquanto eu pego uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Porque o maior receio que a gente tem, igual eu falei, é a pneumonia, né? Acaba sendo o mais prevalente aí, né? O Verdoso comentou pneumonia, Renata também pneumonia, Mirella, é isso aí. Então é o que a gente acaba mais vendo. E aí vem também junto disso daqui, acaba vindo uma outra complicação que anda ali, ó, de mãozinha dada, né, com a síndrome torácica aguda, que é o paciente fazer crise álgica, né? Tem muita relação. Então a crise álgica vem junto com a desidratação, vem junto com a infecção. É praticamente patognomônico você ver o paciente com síndrome álgica sendo aí um paciente com anemia falciforme. Agora, esse daqui, ó, por exemplo, é a radiografia de uma paciente que chegou para a gente no plantão. Então, essa paciente aqui, ela tinha um pouco de tosse, ela tinha dor torácica e ela saturava 90% na admissão. Então, ó, deixa eu marcar aqui, ó. Ela tinha dor torácica. Lembra lá, dor torácica no paciente com anemia falciforme, ele já é um indicativo de complicação. Então, o paciente tinha dor torácica, tinha tosse e tinha queda de saturação. Estava saturando ali 90%. Isso daqui, por si só, galera, já é indicativo de você internar o paciente. Só pela, por exemplo, queda de saturação. Isso aqui é indicativo. E eu falo mais. Paciente como esse aqui, com anemia falciforme saturando 90%, não fica esperando muito, já começa a ceftriaxona nesse paciente. Sem dó nem piedade, não é penicilina. Aqui a gente está falando de um paciente que já tem uma condição imunossupressora com maior risco de fazer infecção por pneumo resistente. É ceftriaxona na lata. Tá? Então esse paciente já pode internar e a hora que você radiografa, você encontra esse raio-x aqui. Vocês encontram, percebem alguma alteração nessa radiografia aqui? Caso encontrem, aonde que está essa alteração? Ó, aqui tem umas coisas que eu já comentei em outras aulas, que eu comentei lá no curso do raio-x. Presta atenção, olha aí, onde que está a alteração nesse exame? Ninguém se arrisca? Carla falando que aqui em Campinas temos o Boldrini, dificilmente aparece no PS, mas tem um acompanho no PS e tem asma. E sabe o que é uma característica interessante, enquanto a galera comenta aqui dessa radiografia? O paciente com anemia falciforme na infância e que tenha asma, ele acaba tendo um componente principalmente obstrutivo, né? Um distúrbio ventilatório obstrutivo, que é o que a gente realmente espera na asma. Mas no adulto, ele começa a evoluir com um distúrbio restritivo na espirometria. E aí tem toda a explicação, né? Porque esse paciente ele começa a fazer áreas de isquemia e vai começando a fazer retração do parênquima pulmonar.
Então, isso vai fazendo esse paciente ter um distúrbio restritivo no futuro. E até no UpToDate ele até comenta isso, né, sobre essa peculiaridade, que como no passar dos anos muda esse perfil espirométrico do paciente com anemia falciforme que tem como comorbidade a asma, tá? Peguei um paciente com pneumonia, anemia, evolui muito rápido. Se puder depois, por favor, quero sim, tá? Ó, a Juliângela comentou aqui, o tórax esquerdo, base, retrocardíaco, sinal da silhueta, não vê diafragma esquerdo. Muito bem, Juliângela, é isso aí, ó. Então, ó, olha só. Quando a gente começa a analisar a radiografia, a gente começa a fazer análise por terços, né? E repara que o terço inferior esquerdo, né, esquerdo do paciente, ele tem uma opacidade diferente, uma característica, uma densidade radiológica diferente do lado direito do paciente. Então, nota que toda essa região aqui, ó, deixa eu marcar, depois eu apago, mas ó, repara que toda essa região aqui, ó, ela tem uma densidade diferente do lado direito do paciente, certo? Então, aqui já chama a nossa atenção. E o que você começa a observar ainda mais? Ó, vou apagar aqui para mostrar o restante. O que você começa a observar ainda mais? Nota como essa região retrocardíaca ela tem uma densidade diferente dessa região retrocardíaca esquerda. Observa que a retrocardíaca direita ela tem uma densidade mais acinzentada. Já a do lado esquerdo do paciente, ele acaba tendo aqui uma característica já semelhante ao que a gente vê no parênquima hepático, tá vendo? Então, essa característica aqui de semelhança com o parênquima hepático é o que a gente fala de hepatização da pneumonia. Essa hepatização aqui mostra que o parênquima pulmonar não está mais repleto de ar, ele está repleto de um exudato. Nesse caso aqui a gente entende que é infeccioso. Então, se você não observa com atenção, essa área retrocardíaca aqui esquerda pode passar desapercebida. Se você for olhar um pouquinho mais, ó, nota que você tem até o broncograma aéreo vindo. Aqui a gente consegue perceber, ó, o brônquio principal, certo? E aí você já vai vendo, ó, a bifurcação aqui, ó, do brônquio do lobo superior esquerdo e do lobo inferior, ó, ele vai descendo aqui. E a gente não costuma ver essa delimitação. O máximo que a gente acaba vendo é mais ou menos até aqui, ó, até o brônquio principal esquerdo. Ali para frente, dificilmente a gente vai conseguir ver alguma coisa. Então isso aqui mostra que você tem a formação aqui, ó, de um broncograma aéreo, né? Aqui toda a formação de um broncograma aéreo. Broncograma aéreo é justamente o bronquíolo pérvio ao redor de um parênquima preenchido. Então, isso aqui é o broncograma aéreo. E acontece daí um outro sinal que é característico da consolidação, apesar de não exclusivo da consolidação, que é o sinal da silhueta que a Juliângela comentou. Ó. Note que à direita do paciente eu vejo a cúpula diafragmática. Agora, aonde está essa cúpula diafragmática à esquerda? Ela não acontece, eu perco. Justamente porque o parênquima pulmonar preenchido, ele acabou encostando no músculo diafragma e ambos ficaram com a mesma densidade. Consequentemente, a gente acabou tendo essa imagem de perda do contorno. Então, isso dá-se o nome de sinal da silhueta. Aqui, então, a gente nota o quê? Que esse paciente, ele tem uma pneumonia. Então, ele tem uma pneumonia com essa clínica, uma pneumonia pelo menos de lobo inferior esquerdo. Então, isso é o que chama a nossa atenção. Mas agora eu quero que vocês observem um outro detalhe, e esse detalhe aqui, ele passa facilmente desapercebido. Não passará para vocês, mas passa facilmente desapercebido. Reparem a coluna desse paciente aqui. Tá vendo como a coluna está fazendo uma escoliose? Olha o formato que ela está fazendo aqui. Quando você vê uma escoliose dentro desse contexto da pneumonia, você pode estar diante de um paciente fazendo acometimento pleural. Com certeza pode ser meramente dor, às vezes faz crise álgica também, fenômeno vaso-oclusivo periférico também pode fazer. Mas lembra, você viu escoliose num paciente com consolidação, você pode estar diante de um acometimento pleural, tá? Então fique atento em relação a isso. Agora, um detalhe, né, que eu acabei esquecendo de comentar é o seguinte: esse exame aqui foi feito, então, na admissão do paciente, que era um dia 12, tá? Vamos colocar aqui dia 12, e ele foi feito às 9h35. Então, esse aqui é o raio-x número 1.
Agora, observa só o que aconteceu com esse paciente aqui. Acabou não tendo melhora, o paciente acabou piorando, e aí ele fez novamente outra radiografia para ver se tinha mudado esse cenário, e vejam só o que aconteceu. O que antes você tinha apenas, entre aspas, né, uma consolidação no lobo inferior esquerdo, olha agora como todo o lobo inferior direito já está começando também a ter acometimento. Então, o que antes a gente tinha uma pneumonia unilobar, agora a gente já está começando a ter uma pneumonia multilobar. Já comentei isso algumas vezes em outras aulas, já comentei na Masterclass de pneumonia, que quando você tem uma pneumonia multilobar, você pode estar diante de um pior prognóstico do paciente. Tá? Então, passou de 2 lobos, fica atento. Se tem a presença de derrame, pode indicar sim, viu, Mirella? Aqui, ó, por exemplo, vamos até olhar aqui, ó. Esse paciente aqui, ó, ele não tem o seio costofrênico evidente, certo? Ele tem todo o borramento, né, desse seio costofrênico. Eu não consigo perceber aqui também a cúpula diafragmática. No mínimo, uma consolidação ele tem. Mas, considerando esse contexto dessa pneumonia multilobar, Mirella, muito provavelmente aqui tem um derrame, tá? Se a gente pegasse aqui, tivesse ultrassom e colocasse o transdutor aqui, aqui a gente ia conseguir ver um acúmulo de líquido, sim. Muito provavelmente, muito provavelmente. Não dá para pensar que não. Agora, esse exame aqui, ó, então a gente já teve, nitidamente, né? A gente teve aqui uma piora radiológica. E esse raio-x aqui, ó, ele foi feito no dia 13. Então, o primeiro foi no dia 12, né? E ele foi feito às 9h37. Então, ele tinha diferença para o primeiro raio-x, mais ou menos 24 horas. E olha como evoluiu esse paciente em 24 horas. E eu vou até falar um pouquinho mais. Ainda que nesse caso demorou, já vi paciente em 12 horas da admissão evoluindo com velamento bilateral. Então não cozinha esse paciente, não fica galinhando com o paciente com anemia falciforme. Já chegou com dor torácica, chegou com um pouco de tosse, caindo de saturação, você até pode fazer radiografia para bater o martelo categoricamente da definição de síndrome torácica aguda. Mas já pega acesso, já faça ceftriaxona para não perder tempo. Esse paciente costuma evoluir mal. Uma vez eu peguei o plantão cedo de um colega muito bom, um colega inclusive intensivista. Peguei um plantão no pronto-socorro, e quando ele passou o plantão para mim, ele falou assim: ô Cláudio, teve um menino ontem à noite que eu vi lá na enfermaria, que foram me chamar, um menino com anemia falciforme e que estava com dor. Fiz medicação, estava um pouco desidratado, hidratei, mas eu fui ver ele agora de manhã e ele está ficando séptico. Então fica atento. Ele me passou o plantão, era 7 horas da manhã mais ou menos. Não deu 15 minutos, me chamaram. Fui ver o menino na enfermaria, o menino realmente com a ausculta esquerda toda abolida. Na percussão já tinha maciez, foi para UTI e fez um baita derrame pleural. Então, o colega que viu ele à noite é um colega que eu particularmente tenho uma confiança muito grande, boto fé no que ele me falou, no que ele examinou. Então, um garoto aí, ó, em menos de 12 horas, evoluiu de uma crise álgica para um derrame pleural. Então, não marca toca com esse paciente, não, tá? A Alda perguntou: se você é mais agressivo na ventilação, na intubação mais precoce? Particularmente, eu acho que sim, viu, Alda? Porque como ele acaba evoluindo muito rápido, é um paciente que vai também fadigar muito rápido. Mais do que isso, é um paciente que vai chocar muito mais rápido. Então, eu entendo que você tirando esse componente respiratório dele, desse desbalanço metabólico, e você intubando ele um pouquinho antes, eu acho que é bem-vindo, sim. É de caso para caso, né? Caso para caso. Tem paciente que vai se adequar muito bem com uma não invasiva. Mas o paciente que está evoluindo muito rápido, eu acho que vale a pena sim intubar ele de uma forma mais precoce para você tirar esse componente de desbalanço respiratório de toda a parte metabólica, tá? Então, esse daqui é o raio-x número 2. Agora, dá uma olhadinha o que aconteceu com esse paciente aqui, ó, no raio-x número 3. Esse aqui é o raio-x número 3. Agora, mais uma vez, olha o tanto que esse exame aqui está opaco.
tá? Então, o paciente está expirado, tudo, a gente também tem que levar isso em consideração. A gente continua aqui, ó, vendo, né, ó, a presença dessa grande opacidade aqui retrocardíaca, mas começa a perceber uma coisa, ó, e aqui é capcioso. Eu tinha comentado, até falou, ó, escoliose antálgica, a Mirella perguntou se podia ter derrame pleural, falei, pode ter, porque você tem envelamento aqui, ó, do seio costofrênico, você apaga aqui também a cúpula diafragmática direita, e aí você vai falar para mim, Cláudio, agora tem derrame pleural. Vocês estão enxergando derrame pleural aqui? Sim ou não? Olha com atenção. Caso estejam, aonde está esse derrame pleural? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Base direita. E a direita realmente tem uma informação que sugere, mas eu peço para vocês tomarem cuidado com o seguinte, galera, ó. Aqui a gente tem também, ó, a projeção da escápula. Tá vendo? Então, cuidado para não olhar para a escápula e falar que é linha de pleura. Eu também acho que tem derrame pleural pela característica radiológica, ali na base direita. Porém, atenção, eu vou até apagar para que você veja de novo. Olha aqui a linha da escápula, tá vendo? Então, essa escápula capciosamente foi colocada numa posição que acaba confundindo, né? Então, olha aqui, ó, ela vindo. Isso daqui não é linha de pleura, tá? Isso aqui é a escápula que está invadindo o campo pleuropulmonar. Tanto que se você observa aqui um pouquinho mais, ó, aqui na região mais lateral da linha escapular, repara que você vê ainda aqui, né, ó, parênquima pulmonar, tá? Então, atenção para não dizer que aqui tem derrame pleural. Aqui esse paciente já estava torporoso, Mirella. Estava torporoso já, tá? E aqui esse terceiro exame, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele foi feito já, então, no dia 13, né? No dia 13, e ele foi feito aqui às 21 horas e 20 minutos. Então, ele foi feito em relação à admissão 36 horas após. Ele já estava desse jeito. E aí não tem jeito, né? Esse paciente aqui vai para o tubo. Já, na realidade, né, igual a Alda perguntou, eu já tinha até que ter ido para o tubo, né? E esse paciente aqui, a gente até fica em dúvida, né? Dentro do plantão. Como que você maneja esse paciente? Você maneja ele sob o protocolo de sepsia ou você maneja ele sob o protocolo de pneumonia? O que está pegando mais aí? Ou as duas coisas, né? É uma dúvida que acaba vindo. E aí vem aquela coisa também, escalou no antibiótico já nesse paciente? Né? É outra dúvida que acaba vindo. Então, particularmente, se esse paciente ele não tem nenhuma melhora nessas primeiras 36 horas aqui, que está indo muito rápido, sim, eu sou a favor de você escalonar o antibiótico, tá? E aí você já vai dar uma pedrada um pouco maior, né? Já foi para ceftriaxona, você vai ter que cobrir um pouquinho mais. Esse caso aqui, Mirella, é um outro, tá? Do paciente lá do plantão, que o colega me passou, ele já tinha começado também. Quando ele percebeu que o paciente estava começando a ficar séptico, ele começou antibiótico sim, tá? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é de um outro caso que o atendimento inicial acabou sendo meu, tá? E se vocês observarem mais um pouquinho, ó, esse paciente aqui ele tem uma outra coisa que é um tanto quanto discreta, mas que a gente tem que observar. Repara que esse paciente, ó, ele já está com acesso aqui, ó. O acesso está vindo mais ou menos aqui. Ele está com acesso jugular direito, tá? Está vindo com acesso jugular direito. Então, eu já tinha, né, a percepção de um paciente que estava evoluindo de uma forma mais grave. Agora, por fim, observem como que acabou sendo, então, o último paciente, o último raio-x desse paciente aqui, que era esse daqui, ó. Não sei se consigo mostrá-lo, centralizar ele para vocês. Essa radiografia aqui. Olha lá, como ele já tem imagem bilateral, ele já tem o acometimento, principalmente lobos inferiores. Ele tem, aparentemente, um derrame pleural já perceptível agora. Agora eu consigo perceber uma linha de pleura passando aqui. Mais uma vez, né, continua velado aqui o seio costofrênico direito. Tenho uma grande opacidade retrocardíaca aqui, retrocardíaca. E aí eu faço uma pergunta para vocês.
Aqui é uma questão de anatomia, hein? Questão de anatomia. A gente foge da anatomia, mas ela nunca fugirá da gente. A anatomia é uma das disciplinas nossas básicas, mas o básico nem sempre é fácil. Pergunto para vocês: tem o acometimento de lobo superior, nesse superior esquerdo nessa radiografia? O que vocês acham? Sim ou não? Só mandar aí o sim ou não. À esquerda tem o acometimento do lobo superior? Eu acho que sim. Quem mais? Quem mais? Tem o acometimento de lobo superior esquerdo nesse exame? Jerusa também acha que sim. A Nádia também acha que sim. Então, ó, tem uma imagem estranha. Tem. Olha só, eu acredito que tenha, mas por essa imagem eu posso questionar se de fato há opacidade no lobo superior esquerdo. Vou explicar para vocês por quê. Repara que a gente tem aqui a preservação da silhueta cardíaca. Quem encosta na silhueta cardíaca, à esquerda, nessa região, é o lobo superior esquerdo, correspondente lingular, segmento de língula. Mas, você vai falar, poxa, Cláudio, mas eu tenho aqui, ó, toda essa topografia aqui que está opaca. Concordo, de fato há, né, que faz toda essa projeção aqui. Só que essa daqui pode ser a projeção posterior do lobo inferior. Ele vem para trás, então ele está opacificado, a esquerda está irado, a somatória é uma imagem mais acinzentada. Mas eu não acho improvável que deva ter algum outro segmento do lobo superior que esteja cometido. E o mesmo raciocínio valeria a pena a gente fazer aqui, ó, para o lobo médio. Olha como eu vejo a margem cardíaca direita, tá vendo? Então aqui, como eu vejo o lobo da margem cardíaca direita, eu falo que a gente não tem o acometimento do segmento medial do lobo médio, certo? Então aqui, isso daqui, ó, para colocar em amarelo fica mais perceptível. Não parece ter um acometimento do lobo médio. Parece que predomina um componente dos lobos inferiores. Mas aí a gente já tem agora um paciente que está intubado. Olha o tubo aqui, ó, tubo aqui. A gente tem aqui também a presença, ó, da sonda que está descendo. Aparentemente está interal, né? A imagem cortou, mas é um paciente que já tem uma intubação, acabou sendo necessário intubar, né? Que radiologicamente não é nenhum susto. Aí eu pergunto para vocês, a posição desse tubo está correta? Ela tá bem, ó, essa marcação que eu fiz aqui está bem certinha. A posição desse tubo está correta? Isso aí vai para a galera aqui do PS que intuba lá na emergência e da galera que está na UTI, hein? Essa daqui é principalmente para vocês. Então, repara, galera, que quando a gente vai fazer a checagem do tubo, a gente tem que lembrar que o posicionamento correto do tubo, ele tem que ficar entre T1 e T3. Eu entendo que a melhor posição do tubo é o intermediário, é T2. O T1, o paciente pode dobrar o pescoço e sair pular fora, fazer uma extubação acidental. O T3, ele vai tender a seletivar. T2 ali fica legal, né? Uma posição boa. Mas aqui, ó, repara que eu tenho o primeiro arco costal aqui, ó. O primeiro arco costal, aonde ele articula é T1. Então, o T1 tá aqui. Mas assim, ó, tá ali no limite, né? Tá dobrando o cabo da Boa Esperança aqui. Não tá legal, né? Então, esse tubo precisaria ser introduzido, né? A posição boa desse tubo seria mais ou menos aqui, ó, onde estou marcando em vermelho, né? Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Certo? Então isso aqui é importante checar. Cuidado para não falar, para não usar a clavícula como referência, tá? Cuidado. Nem sempre o tubo estar entre clavículas significa que ele está bem locado, tá certo? Então, esse raio-x aqui, galera, só para mostrar, né, a sequência, ele foi feito então no paciente no dia 14. Esse horário que ele fez o raio-x foi às 18h14
e já tinha mais ou menos aí em relação à admissão 57 horas. Então vejam, é um paciente que aí em questão de 3 dias, já 2 dias, né, já desandou bem. E é rápido, isso é uma evolução rápida. Imagina o paciente aí em pouco tempo já está em insuficiência respiratória, só pela radiografia a gente já consegue inferir isso, e ter que parar numa UTI e ter uma evolução dessa. É uma evolução realmente rápida, né? Então fiquem muito atentos, muito atentos. Igual eu falei para vocês aqui, a intenção aqui da aula não é falar de todas as complicações, mas eu quero pincelar as principais e as mais graves. Aqui a síndrome torácica aguda, ela é uma delas. Tá? Então não marca toca com um paciente com anemia falciforme que chega no PS tendo dor torácica, tosse, queda de saturação, obviamente a febre, muitas vezes não fazem febre, mas tudo isso às vezes acaba sendo precedido por crise álgica, tá? A crise álgica, ela tem uma relação íntima com a infecção, seja ela qual for, rinocinusite, amidalite, pneumonia. Então, muita atenção no paciente com anemia falciforme. E uma coisa também a lembrar é que esse paciente aqui, ele merece uma cobertura maior para pneumococo. Então, ele merece fazer uma pneumo 23 no paciente que está lá na rede pública e não tem acesso as vacinas conjugadas. Se ele tiver na rede privada, fazer no mínimo a pneumo 15. Pneumo 13 é legal, mas se puder fazer a 15 e ou a 20, puxa, dá uma cobertura muito boa nesse paciente, tá? Você acaba diminuindo a probabilidade da gente ter uma complicação mais grave nesse paciente, tá certo? Galera, abre o microfone aí, fala alguma coisa comigo, escreve aí no chat, porque ó, já tô falando aqui, já tem 40 minutos, hein? Se me deixam falar, ninguém me interrompe, o cara vai falando que nem uma metralhadora. Gostaram desse esquema aqui pelo Zoom? O que vocês acharam? Acharam mais agradável do que a gente fazer lá pelo YouTube, fazer pelo, fazer pelo Instagram? O que vocês acharam? Melhor assim? Tudo bem. Semana que vem eu vou fazer por aqui também, tá? Então podem ficar atentos aí, que eu acho que desse jeito a gente consegue fazer um negócio de maior proximidade. Ventila como obstrutivo, Alda. Ventila como obstrutivo, tá? Muito obrigado, galera. Obrigado aí pelos elogios. O Zoom é muito melhor. Tá certo. E deixa eu então, ó, só antes de vocês saírem, deixa eu comentar com vocês um negócio. Aqui, hoje é quarta-feira, sexta-feira, lá no grupo do WhatsApp, eu vou lançar outros temas para vocês. Sempre vocês já perceberam que eu lanço 3 temas. A gente faz o quiz e aí o mais votado vai ser o tema da aula seguinte, tá? Ah, quando a gente faz isso daqui, é pensando nos temas mais comuns, né? Temas que causam dúvidas. E para essa sexta-feira eu estou pensando aí em 3 temas que são bastante comuns e que a gente que está atuando com os pacientes respiratórios vem dúvida atrás de dúvida. Então, a primeira sugestão é que vocês fiquem atentos na sexta-feira lá no grupo, que vão ser 3 temas pedradas, tá? Quero só ver qual que vai ganhar. A Jerusa, qual a sequência de escalonamento de antibiótico nesses casos? Geralmente, você pode começar então com ceftriaxona e azitromicina. Se você tem suspeita também de um paciente fazendo uma infecção por estáfilo, você pode começar clinda ou vanco associado a ceftriaxona. Lembrando que aí a gente já está cobrindo também o MARSA, né? Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Entre clinda e vanco, a clinda tem uma melhor atuação no resistente, no MARSA, do que a vanco. Tá? Então, se você enquadrar esse paciente dentro das características de um MARSA, vale a pena você já começar clinda ou vanco. As características até tem uma série, né? Lá na Masterclass de Pneumonia eu comentei um monte dessas aí porque é importante a gente saber isso daí. Qual seria a sequência? Se eu for pensar em cobrir, aumentar a cobertura desse paciente, principalmente em relação ao pneumococo, aí esse paciente facilmente já vai para uma piperacilina com tazobactam, tá? Seria um próximo passo. E não tem como, né, na realidade, não pensar em um estáfilo associado. Então, cobrir esses dois aí acabam sendo juntos também, tá? O Antônio perguntou, o termo pneumonia e bronquipneumonia. Sim, posso comentar? Posso. A pneumonia, os dois são pneumonias, tá, Antônio? Os dois são pneumonias.
A pneumonia que a gente entende puramente seria a lobar. Então, ela acaba sendo mais restrita. A broncopneumonia, ela é espalhada. Então, ela vai pegando várias áreas, não necessariamente obedecendo a anatomia de um lobo. Tá? Então, ela vai pegando vários lobos e vai sendo uma imagem mais algodonosa. Geralmente, a pneumonia, que a gente seria a pneumonia lobar, ela é mais definida, mais delimitada. Tá? Acaba tendo essa localidade anatômica mais fácil de você fazer uma demarcação. E aí entra também a etiologia. Quando você tem a broncopneumonia, geralmente ela tem uma origem hematogênica e pode ter também uma origem de inalação de aerosol. Geralmente a lobar, ela é mais pela inalação de aerosol, tá certo? Então acaba sendo basicamente isso daí. E último recado que eu tenho que dar para vocês, para também soltar vocês aí para jantar, para descansar, que tenho certeza que todo mundo estava aí na correria. Inclusive, eu deixo realmente os parabéns para vocês estarem aqui. Eu frequentemente falo que a educação, ela às vezes não tem um ar tão atraente, por mais que a gente se esforce para que ela seja agradável. Para mim, fazer isso aqui é realmente um grande prazer. Eu gosto muito de chegar e falar para vocês. Né? Em qualquer turma, juntar uma galera e começar a falar e explicar é algo que realmente me dá satisfação. Porque eu entendo que pela educação a gente consegue modificar a trajetória das coisas. A gente consegue dar um tiro que vai acertar lá na frente. Mas se a gente nunca dá esse tiro, a gente nunca consegue. A educação às vezes não é tão rápida, mas quem se beneficia principalmente disso aqui é quem a gente atende, né? E quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora, não. Porque assim como a gente também quer que os nossos familiares sejam bem atendidos, nossos irmãos, companheiros, filhos, etc., a gente também quer que a gente também precisa fazer isso pelos outros. Então, eu entendo que essa questão de você espalhar conhecimento tem um valor inestimável. E o convite que eu faço para vocês é que em breve vai ter algo um pouco diferente daqui a alguns dias pela Black Friday. Fiquem atentos, porque tenho certeza que vai agregar muito no dia a dia de vocês. Muito mesmo. Até quando a gente estava conversando disso daqui, dentro aqui do time, né? A pergunta era o que a gente poderia fazer para ajudar mais os colegas, né? Porque a gente se depara às vezes com tantas circunstâncias, a gente tem que se atualizar, a gente tem que atender, a gente tem que ter vida social, a gente tem que ter vida conjugal, fraternal, e no meio de tudo a gente fica perdido. O tempo é curto, então a gente tem que saber aproveitar isso. E você ter um ambiente que se incentive você a fazer isso, que tenha essa colaboração, é muito bem-vindo. Então, fiquem atentos, porque em breve eu vou trazer mais novidades para vocês, seja através das aulas e seja nos próximos dias. Enquanto isso, a gente fica aqui nas aulas, que garanto para vocês que acaba tendo uma ajuda muito grande para vocês na prática. Beleza, galera? Obrigado por compartilhar o conhecimento. As ordens, Mirella, obrigado. Valeu, Nádia. Ana, muito útil. Legal. Certo, galera? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais, mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Sexta-feira vai ter o quiz lá no grupo para vocês escolherem o tema. Beleza, meu povo? Satisfação estar com vocês. Quarta-feira que vem tem mais. Um grande abraço, boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem seguros. Um grande abraço. Tchau, tchau.